for me, work for me, work the body for me, work. Dias, né? Sim, perfeito. Né? Isso conta muito. Existe um ano para van escolar ser cadastrada ou não? Existe um tempo de uso? Então, hoje em Guarulhos, antigamente era 10, agora passou para... Diminuiu? Não, aumentou. Aumentou para... Eram 10 anos. Era 10, passou para 15. 15 anos? É. Então você tem 15 anos para poder... O carro tá trabalhando, né? Para depois fazer a troca. Certo. Mas tenho muitos companheiros que, por exemplo, mês de julho e dezembro e janeiro é o mês do chegar e fazer a manutenção. Porque tem que parar, né? Tem as férias, o recesso, e tem que lá, né? fazer a época mesmo do recesso e mantém ali aquele padrão anual da manutenção. Porque aí eu vou te falar bem rápido pra você entender. Se você faz a preventiva, vai ser muito difícil você ter algum problema no decorrer do período de aula. Sim. Se você não faz a preventiva, claro, pode acontecer, mas vai ser bem mais difícil de você ter um problema no carro, porque isso repercute. Porque muitas das vezes você não consegue dar continuidade na linha, aí você tem que avisar um pai. Isso. E tem um pai que vai entender, e tem um pai que não vai entender. Que é o atendimento de qualquer né? Porque na realidade, os pais consideram os tio-pirueiros, não os condutores escolar, como prestadores de serviço. Na realidade, nós somos prestadores de serviço. Mas muitas das vezes não tem a parceria com o transportador escolar junto com o pai, entendeu? Então eles não entendem isso. Então, era justamente o que eu ia dizer, porque você falou que tem os dinossauros, né? Tem. Né, tem os dinossauros. Então os dinossauros chegam com o carro do Dino lá, puxando no pezinho lá para buscar as crianças, aí o pai vai olhar as condições do veículo, né? Sim. Apesar que as pessoas que são mais antigas, elas têm muito mais cuidado com o veículo do que os mais novos, né? Falou tudo, Não é verdade? Falou tudo. Os tios. E hoje a gente vê também, Davi Ferraz, os tios hoje estão procurando fazer um investimento, sabe? Na parte de troca de bom, veículos. né? Porque, Tem uma frota como nova, se diz, né? O ganha-pão nosso É isso. vem, né, do transporte escolar. Então você vê muitos tios aí hoje trocando carro, Deus está abençoando, pegando carros novos, zero. E isso é muito gratificante. Eu vejo isso, como se diz, né? Uma guinada, uma fase nova do transporte escolar. É difícil a aquisição de um carro novo? Né? Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vou dar uma paradinha só para pedir um favor para você. Deixa um like, faça um comentário, porque isso ajuda muito na relevância do canal, para que possa alcançar muito mais pessoas. Valeu! É muito difícil. Mas hoje nós temos as parcerias, né, com concessionárias e vendedoras que estão aí também dispostas a ajudar nós do transporte escolar. Que bom, né? E eu quero agora o segundo alerta, chamar a atenção dos pais. Os pais que estão nos assistindo aí. Tá cheio dos alertas, né? Então, Hoje tá. hoje ele tá que tá. Não, a gente trabalha com prevenção. Sim, tá Aos certo. pais aí que estão nos assistindo aí, quando for levar seus filhos na escola, respeite a vaga da van escolar, pô. Pô, importantíssimo, mas obrigado por lembrar de nós. Aí, ó, lembrou de nós. Pô, eu sou chamado às Que vezes pra ir alegria. fazer uma multa porque tem um pai parado na vaga de van escolar. Poxa, pai, conscientizar, né? Pô, a criança tem obrigadão. horário ali, a van tem que ficar buzinando pra poder estacionar o veículo lá, né? Poxa, que é isso, pais? Senhores aí, tem um pouquinho de consciência Perfeito, aí. né? Respeite Perfeito. a vaga aí da van escolar aí. Um abração pros pais aí. Eu amo Sim, vocês. Todos têm compromisso. Meu, né? isso Todos, é E responsabilidade, lembrando né? também que a gente tem que entender também todo um contexto. Cada escola tem sua dinâmica lá. E às vezes tem muita escola que não tem o devido certo. Quando a escola também tem um preparo, tem uma área de recuo, uma área para Tem. embarque e desembarque. Tem. E às vezes é uma escola numa rua estreita, o trânsito daquela rua já é intenso, sem horário de pico, imagina o horário de entrada e saída. Então tem todo esse contexto. né? Importante o que você levantou. Porque assim, nós pagamos uma Essa taxa. vaga, né? vocês pagam a taxa da vaga, né? O solo, nós pagamos. Aí, pais, tá vendo? Aí eles pagam, a vaga é deles, meu. Mas vamos esquecer pagar, tá? Tá. Vamos falar agora de segurança. Sim. Os pais precisam ter a consciência, sim. Não dá pra parar a van no meio da rua. pra dar Eu essas vou crianças. parar o carro e eu vou descer 20 crianças. Isso. O pai, muitas das vezes, vai descer uma, duas, vamos dizer, no máximo 3 crianças. Sim. Então, é esse contexto que a gente também tenta mostrar para os pais. Mas a dificuldade, Davi Ferraz, é muito grande para eles se conscientizarem disso. Que nós estamos transportando um número maior. Sim. Então, por exemplo, você vai parar lá em cima para deixar de repente, não que eles não mereçam esse cuidado, não que os pais, as crianças não mereçam isso. Mas
pela a quantidade, né, de crianças que vão desembarcar para entrar ou embarcar para ir embora para casa. Acaba necessitando uma prioridade. Sim, né? sim, Tem que ter perfeito. a prioridade da Muito TV. obrigado, viu, Que isso, Davi, por estamos- essa lembrança aí. É porque o cuidado, né? A criança de repente sai da van ali, aí um pai que acabou de deixar a criança dele não vai esperar descer 20 crianças. Não. Aí ele parou já no lugar errado. Sim, sim, sim. Né? Ele já começa a tumultuar e de repente vocês que já trabalham no limite do estresse, né? Porque trabalhar com criança é um dom. Sim. E nós temos que estar muito preparados. Por quê? Tem dias que você acordou e você tem os seus problemas. Falou tudo. Certo? Você tem os Falou seus problemas. tudo. Todos vocês aí que trabalham no transporte escolar, você tem os seus problemas, que já são de cotidiano de todo brasileiro. Aí você pega as crianças, você tem que manter aquele espírito de tranquilidade e calma, que as crianças vão gritando, vão tumultuando, né? E é bem assim. Principalmente aquelas crianças que ficam gritando que o Palmeiras não tem mundial, que aquelas coisas todas lá, Pelo né? amor de dentro Deus. dentro da van. E aí Aí, vocês estão ali. Bittencourt, aí, tio Aí, Bittencourt. tio Bittencourt, aí, ô tio Gordinho, aquela gritaria, os caras não podem falar para as crianças, não, você tem que ir tranquilidade e relevar. E as crianças acabam transmitindo uma energia tão boa Sim, que sim. você esquece dos seus problemas. Verdade. Aí você chega lá, tem um pai parado na sua vaga. Né? Aí você, lógico, com as crianças, com aquela harmonia toda, o pai não. Aí você vai chegar, tira esse carro daí. O cara deixou o filho dele, ele quer sair e pode até atropelar uma criança aí, Verdade. causar um acidente aí É uma desnecessário. problemática que se arrasta aí. Se A arrasta. entrada e saída de escola. Mas você sabe muito bem disso. complexo, né? Em todos os sentidos, né? É. E o pai, assim, às vezes o pai também que só chega lá, desembarca e sai rápido, tem pai que às vezes quer parar na vaga, quer ir na secretaria da Sim. escola, quer resolver assunto. Tem pais ou que quer ir são num comércio que conscientes, tá tem- para ir na padaria. isso é verdade. complicado. Sem Não tem a noção, empatia né? de se colocar Mas no lugar do tem profissional. alguns né? pais que têm essa consciência, essa empatia de... Chegou o transporte escolar, sai. Mas temos também um grande número aí que infelizmente não contribui com Bacana. isso. Mas só voltando à parte do dinossauro que ele citou, quando ele falou dinossauro ali, ele quis dizer que o pessoal tem bastante tempo de transporte. sim. Não que ele tá só com aquele carro antigo. A maioria é o que hoje em dia. Você que era o Dino, cara. Eu sei, Fred antigamente, Flintstone, não, Fred que antigamente tinha que Você fazer já foi muito- fantasiado de Fred Flintstone? Aí daria pra ir com aqueles carrinhos do Sim, tipo Se eu te falar que, no pé. que eu tenho ela, e já fui. É mesmo? E foi. Aí, ó, Eu tá tenho, do Fred Flintstone. Que legal. A mano. pedido das Ó, minhas crianças. Que legal. Das crianças, hein? As crianças Fred pedem Flintstone lá essas- atrás. Eles pedem, né? Falou, tio, que nem se, amanhã querem que eu vá de Naruto. Naruto, olha que De legal. Naruto, Ai, né? que top, meu. E vambora. uma coisa que eu já vi acontecer, pelo menos na minha época acontecia, que nem se fosse, tem que ter a parceria de um transportador para o outro. Tem. Alguns agraciados aí tem 2, 3 carros, né? Até às vezes tem algum transporte que tem. tem. Mas a maioria tem um só. E às vezes tem problema de quebrar alguma coisa, eu já vi outro transportador dando um apoio, né? Levando as crianças, dando um auxílio, dividindo lá. Não tem Então, tem essa parceria? aí, não? tem ainda. O transportador escolar nessa parte. Bem unido. Porque assim, né? Aham. Não sou obrigado a gostar de você. Certo. Mas eu penso que eu tenho que te respeitar como profissional do meu segmento. Eu penso assim, né? Sim. Então, tem muitos tios aí que fazem essa parceria que ele acabou de falar. O carro quebrou. Ou vem aqui, ó, vamos lá que eu vou terminar a linha com você. Ah, que bacana. No ano passado nós tivemos um problema que o nosso carro quebrou. Tio Jailton, obrigado, hein? Aí, ó. Tio Jailton se dispôs lá. Vamos. Terminamos um pouco mais tarde, mas nos ajudou, nos auxiliou. Tem casos de outros tios também que acontece, que os tios estão ali pra isso, pra ajudar, né? Eu acho que É importante, é o que importante. você falou é importante, né? É muito importante isso. É importante porque o pai às vezes não vai entender, né? Que o seu carro quebrou, cadê o tio que não chega? Aí vocês têm que mandar recado para todos os pais. Olha, hoje eu tive um problema com a van. Imagina se isso acontece logo no primeiro período, logo na parte da manhã, que você tem o dia todo para você pegar as outras crianças, né? Aí se não tiver essa parceria dos tios aí, né? A gente tem. Mas Isso a é maior muito bom. parceria que a gente pede é dos pais. Dos né? pais, é o próprio pai. Essa compreensão, né? Porque, como você falou, tem dias difíceis para Sim. nós. E vai, de repente, o carro pode quebrar. Então, a gente tenta passar isso para os pais, que é ali, né? É um veículo. Sim. E que ele pode... E o que eu te falei, eu tenho muitos pais hoje que já aconteceu. Uma vez no ano passado, nós passamos e os pais... Não, tranquilo. compreensivo, né? Aí aparece um que... Pô, mas aí a gente também tenta contornar, né? Sim, mas a parceria entre nós ali para ajudar, ela existe. Muito bacana. E com as escolas, como que é a parceria? Porque a gente vê, às vezes a gente está lá dentro da sala de aula, a gente vê o transportador chegando um pouco antes, para conseguir às vezes tirar a criança, para poder... Acho que o horário da... A entrada é mais tranquilo, que é um horário específico, você vai... Já
fez lá o planejamento com os pais, já tem um horário determinado. Agora o horário de saída de um e entrada de outro é mais... Apesar que agora deu uma melhorada que não tem mais o intermediário, né? Antigamente, quando tinha o intermediário, era terrível, né? Que era o horário das 11, das 15... Esse assunto, Ferraz, assim, Davi, é um negócio um pouco complexo, porque vai de direção para direção, né? Que nem o ano passado, infelizmente, nós tivemos alguns entraves, por exemplo, no Colégio César Lattes. Esse ano, a flexibilidade e a compreensão, a parceria, ela está sendo muito grande. Olha que bacana. Né? E, então, o que eu te falei, vai de escola para escola, de diretor para diretor. Tem dia, por exemplo, dia de chuva. Hoje a direção, vou citar o César, tem essa consciência. Armou o tempo, recebeu o aviso de alerta de chuva, ó, o horário é 5h30, mas vocês vão sair 5h15, 5h10, bacana essa compreensão, 5h20. Né? Lá na Patrícia Galvão, na creche onde eu faço, existe no Âncora, no Pagu. Então vai de escola para escola e de direção para direção. Mas hoje a parceria, ela existe de uma melhor, assim, mais conjunta. Certo. Antes era mais assim, eu sou o diretor e eu não quero. Sou a diretora, eu não quero. Não, porque hoje nós transportamos o bem maior, como você citou. Sim. Tem um amigo meu, Fagner, sempre fala, nós transportamos o futuro do Brasil. O futuro do Brasil. Amanhã eu posso ter transportado um presidente do país, um prefeito, um governador, um prefeito, né, um juiz, um médico, um guarda civil, né? Então não é pensando no transportador só. A gente tenta conscientizar as direções da escola que nas crianças. Que bacana. Sempre nelas. Antes de você fazer as perguntas, quero mandar um abraço aí para os meus amigos de transporte escolar. Celina, tia Gi, né? Tia Celina, tia Gi lá de São Paulo. Também, eu acho que ele vai ficar bravo comigo. Tio Coquinho, é assim que nós conhecemos. Não pergunta por que é Coquinho. Porque quando se fala de Coquinho, você pensa que é pequeno, né? O cara tem uma cabeça gigante. Coquinho, um abraço aí, viu, meu? Sensacional. Vamos dar uma valorizada aqui nos nossos participantes. Aqui tem bastante participação, hein? Vamos tentar pegar do começo, pelo menos, para dar uma valorizada. Ó, Humberto Perim, Bruno, meu sobrinho, um abraço, Betão. Dalvo Oliveira, Fábio Costa, nosso grande amigo Grande Fabão. Érica Rocha, Guilherme Ferreira, Francisca Salles, o Ivo de novo, o Ivo Cheguri, nosso parceirão, Ivo, o Noca. Tem mais aqui, ó, Giane Alves. Ô Gi, um abraço. Ronaldo Martins. Grande. Tio Gordinho, gente boa. Tá com a fotinho do Cascão aqui, ó, Fábio Costa. Vamos ver aqui. Shelly, o tio Gordinho, sou eu, a Vavá da perua da tarde. Aí, Vavá. Estrela da Luz, top tio Gordinho, ó. É, celebridade é outro nível. Ó. Tio, né? Estou te assistindo, sou a Vavá do CAPS. Aí, tá impossível, né? A Valentina dele, Valentina. Aí, ó. Tchau, meu amor. Beijo, Estela. O Washington do Guarda aqui, nosso coordenador do Guarda, sempre participando aqui. Parabéns pelo programa. Um abraço, Washington. Salvando a forma de fazer programa. Daniele Maciel, Manuel Oswaldo, meu xará, esse tio é melhor, é o melhor. Aí a mulher tá indo, a Shelly tá de novo. Sou eu, tio Vavá. Aí, tá aqui, ó. é impossível. Amamos vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vivida Prevenção também, a nossa parceira do Guarda, está sempre nas escolas aí. Radassa Bandeira, Marcelo Lima da Luz, trabalho top, seguro. Tio Gordinho é muito profissional, 100%. Obrigado. Aí, ó. Mauro Ribeiro de Almeida, grande Maurão, um abraço, Maurão. Sumido, Radassa Bandeira, Ione Macedo, Davidson Amorim. Ó, aqui Beijo, Ione. Manda perguntas aí, galera, que daqui a pouco o doutor pergunta. Quem apareceu? QRA, Carioca, Pezão. Nosso parceiro caminhoneiro, cada dia ele está no lugar. Tá onde agora? Boa noite a todos, um abraço. Hoje estou aqui no posto Buffon 10, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Marcelo Cardoso, será que tem pergunta hoje do Doutor Pergunta? Pergunta? Nós temos um quadro aqui, Doutor Pergunta. Vamos ver se ele tem alguma pergunta para o nosso convidado. Doutor Pergunta. Chegamos ao momento, responde aí. E o professor Robson pergunta ao tio Gordinho se existe algum perigo de ser assaltado e o que fazer caso isso aconteça, tendo em vista o perigo de uma criança ser atingida. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu vi um vídeo esses dias aí de um transportador que foi abordado por uns meliantes aí, onde foram até um pouco truculento. Isso, tinha uma criança dentro, né? Tinha ali tentando tirar a aliança e não conseguia, e os caras, eu vou acelerar você. Eu e a tia Leide, a gente tem uma consciência.
se houver a abordagem, nós vamos agir da forma mais segura possível. Tá aqui, pode levar, estamos com as crianças, fica à disposição, mesmo que de repente, né, a gente não sabe, eu quero o carro. Crianças, não se apavorem, o tio tá Vamos aqui, descer, vamos né? cuidar de vocês, eles só querem o carro. E no caso nosso, é a mesma coisa, se abordarem pedir, sempre com segurança, como eu aprendi, né, na minha Traz uma época de bagagem da segurança, segurança, né? né? Tranquilidade, ó, eu tô aqui para ajudar vocês. O que vocês querem? Quer celular? Quer aliança? Quer a chave do carro? Eu tô aqui à disposição, eu não quero problema com vocês. Manter tranquilidade, primeiramente nós, para transmitir essa tranquilidade para as crianças. Porque assim, eu já tentei imaginar essa situação, mas é difícil, né? É mais momento, né? Como se diz. Espero que nunca precise, mas é momento, é bem difícil. Aí assim, como a Leide, eu sou oriundo da segurança pessoal, hoje até a Leide brinca comigo de vez em quando, porque eu sou aquele cara que anda assim, ó. Caçando. Porque, né, eu andava com o VIP, então a gente ficava meio... Então, claro, se você prestar atenção, olhar, ver um motoqueiro muito te seguindo, um carro muito ali, né, que nem teve um fato que a Leide vai lembrar, de um pai que teve um problema de separação com a esposa, e ele queria, de qualquer maneira, pegar a criança do nosso carro. Aí foi seguindo o carro de vocês. Foi seguindo o carro, ia falando um monte pra Leide, a Leide mesmo tentou se tranquilizar, as crianças perceberam, no trânsito, Olha Não, e vai, aí claro, né, a Leide foi muito inteligente, né, conseguiu chegar a tempo na escola, e quando ela chegou na escola já pediu um apoio, né, e aí foi quando teve que dar um entendimento pro pai que ele não tinha autorização, e se ele tivesse levado, o problema para nós teria sido muito grande, porque pelo entendimento depois do enredo que rolou, ele ia pegar a criança e Puxa vida. sumir. Complicado. Você vê que ele não pensa nem no dele e nas demais também, que teve que presenciar a situação. Porque É, a criança, então, quer queira ou não, ela consegue ver uma situação dessa. É bem complicado. As crianças perceberam, né? Porque ele vinha do lado do carro, tipo, falava pra tia Leide parar, para que eu quero pegar a criança tal, não vou citar o nome aqui, Sim, né? sim. Mas eu quero a criança tal e, sabe, a Leide ficou Constrangeiro também o meio... próprio filho dele perante as outras crianças que tá lá, né? Foi uma situação bem complicada, bem delicada. Poxa, não tem jeito. São coisas que não tem como evitar, né? Não. Infelizmente, né? Porque eu fiquei preocupado aí pra gente ver a inversão de valores, né? Como é que a pessoa, né, ela pode passar na cabeça dela de pegar uma van escolar? Às vezes ele pode estar em fuga. Sim. Ele está em fuga, né, numa perseguição policial, no acompanhamento policial, ele sei lá, joga uma moto e cai para dentro de uma van cheio de crianças. Você imagina? Atenção, Ferraz. Aconteceu um fato parecido. Então, Abriu tanto que a minha porta traseira, acho que as dos demais companheiros, eu acho que é assim, a minha abria, né, normal quando destravava a porta. Hoje ela fica travada, porque eu vi um caso uma vez que eu não sei se o meliante estava em fuga, ou se ele foi fazer realmente a abordagem no transporte escolar, ele abriu a porta traseira e entrou por trás. Isso é um fato real, tá? Sim, é um fato real. Eu acompanhei um sequestro uma vez. Na verdade, o que aconteceu? A pessoa caiu para dentro da van escolar e rendeu todo mundo. Olha. E aí começa a negociação. Que absurdo. Você imagina, atenção, complicado. Imagina para todos que estão ali, né? Complicado. Complicado, né? Principalmente para os agentes de segurança pública, sabendo que tem um monte de crianças dentro, como negociar. Verdade, né? verdade. Ainda bem que nós temos muito os profissionais aí, quero mandar um abraço, que são uns ótimos negociadores aí, Tem. que sabem mediar a situação ali, né? É isso aí. Vamos aqui mais de participação aqui, ó. Márcia Cabral Blanco. Penso que se a área demarcada tem que ser respeitada. Opa, Simples com assim. certeza. Educação Nossa, como prioridade. Márcia, obrigado, hein, Olha aí, Márcia? poxa, um abraço. Aqui, ó, o pai, eu acho que deve ser pai. Carlos Eduardo da Silva. Boa noite, Davi Tavares Boa e Ferraz. noite. Por favor, manda um parabéns pra Bia, filha da Érica. Parabéns, Bia. Bia, parabéns! Feliz Parabéns aí, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Vitória Miranda, boa noite, Um abraço, meus amigos. Vi. Adoro esse programa. Aqui, infelizmente, ninguém respeita a faixa. Adeu Macedo. Dalva Oliveira, acho que ela quer participar do boneco. Ela mandou Quer. oi, 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 oi. Acho que ela quer ganhar uma participação aqui. Fábio Costa. Aí fala que, infelizmente, a educação dos pais nos atrapalha muito. Mas, graças a Deus, é a minoria, né? A maioria tem a empatia, respeita, Sim. né? E valoriza o trabalho de vocês, né? Sim. Vai ter teremos o. Cadê o Abel? Teremos O intervalo Abel, hoje, pode ir Abel? direto, Como é que Abel. estamos? Como é que tá? Pode ir Bora direto? Aí, gosta assim. Bora.
Então, antes da gente retomar para o segundo bloco, mesmo sem pausa, relembrando o nosso sorteio hoje. Sim. Para participar do sorteio desse lindo boné aqui, ó, tanto o azul como o preto, o que tem que fazer? O que vocês já estão fazendo, mas tem que entrar aqui no YouTube do Pod na Rede, se inscrever no YouTube do Guardiões da Prevenção, começar a seguir nosso Instagram, Guardiões da Prevenção. Bora Hoje seguir, o Instagram do nosso tio bora aí, Gordinho, ó. lá, tio Gordinho, no TikTok, e vir aqui no chat participar com comentários e perguntas. Aí no final do programa nós vamos fazer o sorteio e vamos também passar o vídeo dos ganhadores anteriores. Sim, com A certeza. gente não conseguiu passar semana passada, então a gente vai passar da semana retrasada e o da semana passada. Tá bom? Muito bom. Dando continuidade aí, Davi. Vamos lá, eu sou meio. Eu gosto de fazer algumas perguntas meio polêmicas aí, né? Manda. Eu vejo que acontece alguns casos, que o Ferraz acabou de abordar, da escola, de repente, ou os agentes ali da portaria, Os controladores de acesso. controladores de acesso, às vezes ali não entender esse trabalho de vocês, né? Porque tem alguns que vocês querem deixar que nem o Ferraz falou, poxa, tá um mau tempo, tá tudo mais, a diretora ainda não chegou na escola, e aí vocês querem, vamos colocar na cobertura, eles, não posso permitir a abertura porque não tem a autorização, e isso eu vi acontecer, né? Acontece. É muito comum acontecer isso? Acontece. Hoje, como se diz, né? A rotatividade hoje, infelizmente, tá? Na área de segurança privada e patrimonial, ela é bem difícil. Sim. Então, a rotatividade complica muito, porque... Não são os mesmos, porque se fosse os Ia mesmos, falar já isso te agora, conhece, né? isso. Então, de repente, aquele que vai cobrir umas férias, ou aquele que ficou doente, vai lá. Que nem esses dias atrás, a gente passou uma situação meio constrangedora, porque assim, as escolas abrem a exceção para nós usarmos o banheiro, Ah, tá. né? Então, eu não tenho um banheiro químico, então tem que ser o banheiro da escola. Certo. E um determinado controlador, eu cheguei com muita educação, ele falou, eu tô precisando usar o banheiro. Ele falou, não, você só vai entrar às 11h30, porque eu recebi a ordem que era 11h30. Então, é isso Aí eu que falei, dizendo. mas, senhor, sempre com educação, Não é as né? crianças, sou eu, né? Isso que eu tô falando. Eu preciso entrar, porque nós temos a autorização. Não, você não vai entrar e nem sua esposa vai entrar. Aí nós tentamos falar com a direção, não conseguimos. E acabou criando uma situação meio complicada, porque aí chegou depois um companheiro que sabia que a norma não era essa. E ele falou, não, mas eu não vou acatar essa ordem. E a gente precisando usar o banheiro. Desnecessário, pra que Desnecessário, isso, né? entendeu? Desnecessário. E sobre chuva, sol, tem situações que nem a gente viu essas semanas que passaram, Sim. né? Do nada O calor surgiu a chuva, excedeu, né? Chuva, calor também. Calor também, né? Davi Ferraz. Tem lugares que não são cobertos. Aí você chega pro controlador, meu amigo, me ajuda. O sol tá 40 graus, as crianças estão debaixo do sol. Tem como você pelo menos abrir o portão pra esse cara aqui no recuo? Não. A ordem é guardar aí fora, mas gente, tem criança que pode passar mal. Não. Então, eu tento hoje, tô falando eu, tá? E alguns também, né? Alguns companheiros, conscientizar a direção da escola para que faça, de repente, ou um treinamento, ou Sim, faça uma sim. norma de procedimentos pro controlador de acesso, tem que ter um para que ele POP. entenda o quê? Ó, vamos abrir uma exceção, vamos abrir uma lacuna naquele procedimento. Sim. Tá chovendo, tá frio, abre o portão e vem até essa parte. Ele não vai acessar a escola, né? Para que todos entendam isso, mas acontece isso. Sim. Muitas das vezes esse entrave de a gente, sabe, tipo, Pô, é tá uma ali. parceria. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu presenciei um fato desse, as pessoas não sabiam quem eu era, na verdade. Não sabia quem eu era e eu fiquei ali analisando, eu fiquei observando ali. Poxa, o que custa abrir o portão, né, as crianças ficarem ali no lugar reservado? Tipo num recuo. Poxa, eu acho que sim, eu sou a favor que haja um Agradeço treinamento. isso. Então, sou a eu favor penso nisso. Que haja um treinamento, que haja um POP, porque tudo tem um procedimento operacional padrão, tudo. E isso, concordo Nós com você. temos, né, nós temos e todos têm que ter. Então, assim, o controlador de acesso ali deveria ter esse entendimento, poxa, dessa parceria, né? E tem uns que já, pelo contrário, já são uma gente boa, né, meu? Já te recebe Verdade. com um abraço, com um Isso. carinho, uma energia legal. Isso. E tem outros que falam, não vai entrar, né? E teve um que tentou me barrar, falou, você não vai entrar. Eu falei, amigo, eu tenho que entrar e vou entrar, meu. Você não vai conseguir me impedir de entrar.
Aí eles quando você se identifica, aí por que eu posso e outra pessoa não pode, entendeu? Sim. Para ter acesso. Tudo bem, eles estão ali para controlar, Ferraz, de repente pode entrar alguma pessoa ali, né? Nós vimos muito ataque, né, em escolas aí, sim, invasão de concordo escola. também. A segurança em E primeiro o lugar. César específico tem toda aquela rampa que antigamente era feita a entrada por aqui, né? Antes o transporte escolar Então, não mas entrava pela parte deu uma melhorada, né? Hoje eles estão criando que nem hoje os pais na chegada. Isso era antigamente na gestão da dona Zenaide. Tá. Aí mudou na outra gestão e agora voltou. Os pais entregam as crianças no pátio. No pátio. A minha ideia, qual que seria? Também entregar as crianças na saída no pátio. Porque aí os pais... Pai é pai que tem o acesso, mas teria o acesso ali, né? No Sim. local. Porque você pode falar, eu posso chegar na porta de um colégio e falar, eu sou o pai. Eu vim buscar. Como E eu pai, não você- sou o pai. Não, e às vezes pode ser até um pai biológico, que ele acabou de separar da mulher e vai lá e pega a criança. Imagina. Olha só o desencadear depois das tem todo coisas. um contexto, você tem que deixar na secretaria quem é o responsável, Quem é o responsável. quem retira, quem que pode, tem todo um procedimento. Só que a quantidade de criança grande tem hora que acaba passando despercebida. Tem tios, por exemplo, tem tios que são muito conhecidos. Tem tios lá que já são conhecidos. Então, por exemplo, tem casos que eu chego para um tio e falo, tio, pega a minha criança lá que eu tô chegando atrasado, me ajuda para aquela ajuda que você falou. Sim, Para adiantar para minha saída. sim. Tem criança que fala que não foi porque não conhece o tio. Entendi. Só que, tipo assim, é uma multidão, não sei se vocês perceberam, principalmente os Cesalários. É uma multidão de crianças saindo. E com os pais é a mesma coisa. Então, uma pessoa pode entrar ali do nada, Deus guarde, né? Sim. E fazer uma loucura. Sim. Então, Como nós a minha vimos isso. opinião, da mesma forma que nós deixamos, hoje os pais deixam embaixo no pátio, se a direção do Cesalário estiver ouvindo, né? Seria legal também como antigamente, porque existia isso antigamente. Sim. Descia as crianças Fazia lá e nós já pegávamos lá embaixo já e só levava depois pro transporte. Eu acho que seria legal. Doutor Pergunta tá mandando alerta Deixa eu aí. só Tem um alerta passar do aqui Defesa Civil aí. o tio que ele citou aqui, o tio Natan, transporte Natan. escolar. Tio Natan tá aqui, lindão. Parabéns pelo trabalho, tio Gordinho. Tá me. Obrigado, irmão. Ferraz, tem que melhorar seu futebol. Parceiro. Tá faltando gol em centroavante. Ela sentou aqui pra poder esqueirar, Aí meu. na Né, meu? Ó, bati muito no Ferraz quando jogava bola, é que ele não quer Agora falar. eu sou conhecido como centroavante e matador. Mata o time de raiva. Mata mesmo. Naté é parceirão, Naté é da fantasia. aqui. Sim, o Dá uma Natanzão, força você aí. mandou um abraço. Natan, Ele é goleiro Natan. também? É goleiro também? Craque de bola, hein? Joga bola. Tio Natan, Amorim, joga ó, bola. também, ó, zagueirão. Aí, ó. Tem uns transportadores. O tio Fagner agora tá entrando no futebol, tio Fagner. Tio Fagner, eu pensei que era cantor. Não, Borbulhas de amor. Largou. Tá entrando no futebol. Borbulhas Mas nós temos uns transportadores escolares aí que são da geração saúde. Aí, ó, Marcelão isso Jiu-Jitsu. Fala aí. Aí, Marcelão, pena que o Santos, ó. Aí, ó, tá vendo? Já era. Tamo junto aí. Tem pergunta aí, doutor O Pergunta? doutor Pergunta tá chamando desesperadamente. Vai lá, vai lá, doutor Pergunta. No momento, responde aí. E o aluno de pedagogia, Wesley, diz: em caso de denúncia de assédio moral ou tratamento injusto contra a criança, o que os pais devem fazer? Ir à polícia, procurar a direção da escola ou brigar com o pirueiro? Mas peraí. A pergunta que ele. Obrigado com o pirueiro. Mas a pergunta que ele fez foi direcionada a esse tipo de assédio dentro da van, é isso Sim. que ele. De um Tá. funcionário? Ah, tá, entendi. Tá, ele tá dizendo do funcionário da própria van. Ele Da tá própria dizendo- van, eu acho que eu entendi isso, É, cara. monitor, Monitor ou condutor. transportador? Caso do monitor, caso até do próprio motorista. Ah, tá. Entendi. Então, esse é um caso muito complexo e muito sério, né? Eu não posso citar o nome, mas eu já tive alguns companheiros que tiveram esse problema aí, tá? Sério mesmo? Sério. Casos assim que você vê que sem maldade nenhuma. Não tem assim. lógica. De simplicidade, né? E teve até um caso de um pai que, foi lá procurar o tio, queria agredir o tio, queria, Olha só. né? Enfim. Mas vamos Porque lá. no entendimento dele, o tio, de uma certa forma, teve um Eu, vídeo de conduta. eu acredito, assim, fielmente no meus companheiros de trabalho. Sim, eu acho que... Porque não é fácil você levantar de casa, muitas das vezes, tá todo mundo ouvindo aí. O que eu vou falar, eu coloquei esses dias na minha rede social, no Instagram. Os tios colares, né, como fala, nós temos sentimento, nós temos dores, nós ficamos família, doentes, nós tem temos família, né? A gente muitas vezes passa noites em claro, enfim, por N motivos. E você levantar, claro, eu levanto porque eu preciso ganhar meu dinheiro. Sim. Mas eu faço o que eu faço por amor. Faça Eu chuva, faça sol, tá e lá. tem muitos aí que tá na mesma pegada que
que eu tô aí também. Sim. Então, numa situação dessa, é muito difícil. As duas pessoas que vivenciaram isso, os dois na época nós conversamos, choravam muito porque falavam, tio Gordinho, pelo amor de Deus, cara, Tô sendo tenho acusado família, justamente, né? tô sendo acusado por isso. Até um deles passou por um problema psicológico muito grande, passou por umas enfermidades por causa depois disso. Olha só. Mas no meu caso, primeiro, antes de tudo, eu procuraria um advogado em justiça. E tentaria conversar com o pai, né? Porque é difícil. O pai, muitas das vezes, vai pensar só no filho. Ele vai falar, não, o cara, né, falou, fez alguma coisa que assédio moral, enfim, né? Então, é uma situação muito complexa, o Davi Ferraz. É delicado, né? É muito delicado até você falar sobre isso. Mas eu estou dizendo eu como condutor ou como monitor. Se um dia essa situação chegasse até a mim, né, eu iria até as últimas consequências para provar a minha inocência. Com certeza. Porque jamais. O que eu não quero para Emily, para Duda e para o Ravi, eu não quero para minhas crianças. Tá certo. Eu não quero. Não Não quero, porque assim, eu estou transportando o bem maior de um pai e de uma mãe. Então, Com certeza. mas a pergunta foi boa, porque aconteceu isso com dois tios, foi bem difícil. Graças a Deus as duas situações foram resolvidas. Uma foi levada até as instâncias maiores, tá? Foi aberto boletim de ocorrência, foi em juiz e tal. O outro foi até o pai, que eu conheci o pai. A gente acabei conversando com ele, falando, meu, você tá maluco. Nada, não poderia nem você pensar nisso. Pensar, né? Não passa nem pensamento. Tá bom? Isso aí. Bacana. Vamos lá. Tenho mais alguns comentários aqui. Vamos depois entrar para a parte mais lúdica, né? Que é o diferencial, a parte Sim, da bora, alegria, bora. a parte do quiz que você faz lá. Mas o Natan continua aqui. O tio Natan tá demais. Ele falou, impossível. Programa bacana, Ferraz. Tu te vejo lá no CRB todo sábado. Vamos fazer gol. Pô, centroavante não faz o cara, tá me cornetando aqui. Natan, aí você tá cara, acabando com o Ferraz. Tem uma cara. tia aqui, ó. Cadê a tia? Tô botando uma fé Sumiu no aqui. cara, mano, que ele é mó jogador, Angélica fala pra Martins. nós que é jogador caro, não sei o quê. Ione Macedo, tem tios geração saúde e nós geração bolo toda sexta-feira. Oi, Ione! Toda sexta-feira, hein? Toda sexta-feira nós temos uma resenha lá. E aí, Ione, ó, sem palavras. Mas do Guardiola. Ela pra fazer a resenha de sexta-feira é com a Ione, É com meu. ela, né? É com ela. Isso aí, É com olha, ela. não esquece de nós não. hein? Companheirona, parceira, amo muito você, nega. Show de bola. Vamos lá para a parte do diferencial. A gente Bora lá. acompanha lá nas redes lá, a iluminação de baladinha, mas o mais legal que eu gosto de ver é quando você faz os quiz lá de assuntos diversos adoro, e a molecada tá cara. sempre Eu lá. adoro. Olha aí. Como é que Essa, funciona? Como foi a ideia? essa ideia aí surgiu assim do nada. Um dia um menino falou, tio, você é bom de matemática? Eu falei, sou. Então deixa eu te fazer umas perguntas. E aí ele começou a me bombardear. Olha só. O moleque é bom, o menino é bom de matemática. Aí, Rian, beijo pra você. Olha aí. E aí eu fui pra casa, dormi, no outro dia eu falei, agora é minha vez. E fiz o inverso. E aí comecei com matemática, mas aí as crianças, elas têm uma, assim como se diz, uma imaginação formidável. Elas viajam. São maravilhosas, né? Elas viajam. E aí, tio, faz de geografia. Aí comecei a captar de país e tal. E aí foi. Tio, agora faz de inglês. Aí, como eu fui segurando pessoal, eu fui obrigado a falar o inglês, né? Porque o meu VIP sempre estava viajando. E aí a Nós gente temos vai... um cara bom em inglês, o cara até é professor de inglês. Quem né? é? O cara é bom. Ah, que bom aí, ó. quê? Aí, ó, tá cara vendo? manja, Já. viu? É. De vez em quando ele começa a conversar com ele mesmo ali, ninguém entende nada. Que legal. Então, mas eu também uso o inglês em bromation, que as pessoas adoram, né? Duolingo. E aí começou. Aí, tio, faz pergunta evangélica. Poxa, que bacana. Aí eu entrei no Bíblico, quiz quiz evangélico. bíblico. É. Aí é muito hilário. Mas você tem que dominar, né? Chegava... Não, perguntei pra criança. Qual foi a arma que matou Golias? Aí eles, a chave de fenda, o martelo. Sabe, né? É muito, sabe, legal, gratificante. Isso traz uma alegria, assim, cara. Demais. Aí fui começando, aí falei, vou na área de segurança. Vou começar. E eles começaram a se soltar. E aí? Se uma pessoa te abordar que não te conhece, você tá andando numa praça, não sai correndo e vou com o papai, com a mamãe, ou com a titia. Certo. O que você acha sobre a droga? Ah, tio, a droga ela acaba com a vida, deixa a pessoa louca. E fui entrando nesses segmentos.
E, meu, tá trazendo um resultado, assim, Olha, que magnífico. bacana. Magnífico. Você pegar os alunos do Guard lá, que os caras do Então, Guard... Um abraço aí. é. Um abraço pra todo mundo do Guard aí, os caras é fera, viu? O Guard... Comentei com o Ferraz atrás dos bastidores, falei com ele. Que quando eu fiz, tio, o pessoal do Guard, a gente é inteligente porque eles ajudam nós. Aí, tá vendo aí? O Guard é sensacional, cara. Eu sou fã do Guard. Parabéns pra Sou vocês. sou fã do Guard. Vocês fazem um trabalho lindo, que Isso continue, que Deus continue abençoando vocês. Está ajudando demais as crianças. É isso Parabéns aí. aí. E o legal é que você permite, você agrega bastante. A criança, todo aquele período que ele ficava no transporte se deslocando, ele tá ali também agregando conhecimento, aproveita e descontrai. Lembra que nós falamos, eu dei na perua, né? Eu fui de perua. Então era sentar, colocar o cinto e... Olha que legal. Estátua, né? Hoje eu fiquei sabendo de uma coisa que eu achei muito bacana. Eu quero já aqui aproveitar e mandar um abraço. O Abner que me contou até essa história. É um alerta. Eu quero parabenizar aí o prefeito Lucas Sanches. Hoje fizeram um evento de 100 dias de gestão do prefeito Guti aqui em Guarulhos. Do prefeito Lucas Sanches. Falei Guti não, esquece o Guti. Né? O Guti foi passado. Lucas Sanches. 100 dias aí do governo do Lucas Sanches aqui à frente da prefeitura de Guarulhos. Parabéns ao prefeito aí por esses 100 dias aí, né? Centenário aí, né? Meus parabéns ao Lucas e a toda a sua equipe aí. E o Abner estava me contando que hoje nesse evento dos 100 dias, chamaram lá o coordenador do Projeto Guard, o Washington, para fazer uma pergunta, né? E aí o Washington fez uma pergunta alencada a isso, sobre a importância da prevenção de drogas dentro do município. Sim. Né? E o prefeito disse lá das parcerias que tem os CAPs e tudo mais, e falou da importância da prevenção das drogas, né? Prevenção dentro das escolas, né? Sim, é importantíssimo. E aí nós vemos que as crianças entram dentro da perua, eles poderão ver algumas coisas lá e chamar a atenção de vocês, porque nós instruímos lá eles muito bem lá em Ferraz. Eles falam. Que Né? vocês orientam Falam bem eles. do Guard lá? Falam. Que bacana. Falam. Vocês estão conquistando positivo. um espaço no coração das crianças. Gente, E eu acho isso muito lindo. Tudo que é voltado para criança, eu sou muito fã, cara. Sou fã, assim, de uma maneira... E eles são muito, assim, apegados a vocês. Estou falando que quando entra no carro... Tem que falar, né? Sim. O tio Ferraz falou que tem que colocar o cinto de segura. Tá vendo? Receba. Regra de segurança Regra de básica. segurança. Né? Então, isso é importante, né? Tá contribuindo para que eles também, né? Legal. É isso aí. A gente fica Tá feliz sendo de super agregar. bacana. E por incrível que pareça, o Abner, né, que tava ali tranquilo, silencioso, já tá me acelerando. Já fez o sinal, já? Faltam 5 minutinhos pra terminar, você já É que acredita? passou tão rápido, Passa tá tão bom com rápido, vocês nossa. aqui, pô. Assim. Tá O que a ótimo. gente vai fazer para dar uma agilizada aqui para suas considerações finais? Nós vamos fazer já o sorteio do boné do ganhador Vamos de mostrar os hoje. vídeos, né, primeiro? Já quer passando o vídeo? Então vai passando o vídeo dos ganhadores da semana passada e da Enquanto retrasada. eu Enquanto isso, eu sorteio vou colocar todos os participantes Isso, aqui na nossa aí. roleta para fazer o sorteio. Vamos lá. E já voltamos com as considerações É finais. isso aí, filho. Vamos lá, parabéns aos ganhadores da semana passada e aqui vamos para nossa grande roleta, rodando. Eu pensei que ele já tinha feito até o sorteio quando tinha passado os vídeos, Abner. Que bacana. E olha quem saiu como ganhador, hein? Me cornetou e ganhou, hein? Mente. Tio Natan! meu! Tio Natan ganhou! falar bem dele, Tio Natan ganhou o transporte. Aí, ó, teve... Vai ganhar, vai ter a Davi tá oportunidade de certo escolher aí, a ó. cor aí, depois você passa a cor, entra em contato aqui com a gente, passa a cor que Vossa Excelência gostou, e o preto ou o azul, com aquela missão, né? De participar, fazer quando chegar aí o... Tio Natan. César faz Lattes. também o César Lattes lá. Posso, parceiro né? nosso. Vamos fazer lá. o contato para encontrar, para fazer o videozinho aí valorizando todos aqueles participantes. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação. Lembrando sempre que entrar aqui, dá o like, dá aquela curtida, se inscreva nos nossos canais aí, YouTube Bora. do Guardiões, YouTube do Pod na Apoiar. Rede, Instagram Isso aí. do Guard e TikTok do Guardiões da Prevenção. TikTok e Instagram do Tio Gordinho. Isso aí. Tá bom? Agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, obrigado por mais um programa maravilhoso, obrigado pela participação de todos, por toda a nossa equipe aqui, nossos apoiadores, Viviane, Washington, Luiz, Abner, obrigado, gente, que Deus abençoe grandemente a todos. Davi? Isso aí, eu também quero agradecer ao meu Senhor, muito obrigado por mais um podcast. Foi muito bacana aqui esse bate-papo aqui. Muito legal. Pena que o Tá tempo com vocês passa também. rápido. Também quero fazer minhas palavras do Ferraz, agradecer aí toda a nossa equipe. Luiz, Viviane, Washington, o Abner, né? Agradecê-los aí. E todos aí que estão conosco aí, fiquem no ar quando encerrar o Guardiões da Prevenção. Os meninos aí do Pod Fla tá chegando forte aí. Um abraço para todos do Pod Fla aí. Um abração para vocês aí, meus amigos.
Isso aí, tio Gordinho, suas considerações finais já agradecemos Primeiramente, mais muito uma vez. feliz, agradecendo a Deus aí pela oportunidade, pela equipe aí, vocês dois, sensacional. Tô muito feliz de estar aqui. Um abraço para todos os transportadores escolares de Guarulhos, São Paulo, em especial para aqueles que trabalham no dia a dia comigo aí. Por meus parceiros, obrigado pela força que vocês têm dado, o reconhecimento no meu trabalho. E agora, principalmente, para minha família e para minhas crianças, um beijo grande. Amo vocês e bora que bora, hein? É isso aí. O pessoal do TikTok aí, um grande abraço pra E vocês. não muito esqueça, obrigado por essa transporte escolar com segurança e carinho é com ele, tio Gordinho. live. É isso aí, aí, um abraço bora. pra todos os transportadores. Obrigado, gente. Um abraço, um beijo. Beijo. Até a próxima Boa noite, quinta-feira aí. fiquem com Deus. Boa noite.